2 Samuel capítulo 11. No domingo passado nós vimos até o versículo 5, e hoje eu quero ler com vocês agora apenas o versículo 5, e aí eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, porque hoje eu pretendo ir até o final do capítulo 11 de 1 Samuel, tá? 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 11, verso 5, e deixa a Bíblia aberta, que nós vamos ver o restante dos versículos ao longo da exposição. Diz assim a palavra do Senhor. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Até aqui, ore comigo. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Senhor, usa essa palavra poderosa, que o Teu Espírito possa acompanhar a pregação da Tua palavra nesse momento e encontrar lugar em nossos corações e organizar o que precisa ser organizado e revelar aquilo que nós precisamos enxergar e mudar o que precisa ser mudado. Fala conosco, Senhor. Nós estamos aqui porque precisamos ouvir a Tua voz, porque precisamos da operação poderosa do Teu Espírito em nós. Então age, Senhor, age na nossa vida hoje por meio da Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o exemplo das pessoas pode nos ensinar de pelo menos duas maneiras diferentes. A primeira maneira, nós podemos aprender copiando os acertos dos outros. Olhamos para o que eles fazem de certo, copiamos aquilo na nossa vida. E a segunda maneira, nós podemos aprender evitando os erros de outros. Olhamos para aquilo que tem sido feito errado e não queremos reproduzir isso nas nossas vidas. Muito obrigado, meu irmão. No domingo passado, o nosso texto terminou nesse versículo 5 que nós acabamos de ler aqui. Essa mensagem de Batseba informando a Davi de que ela estava grávida. Davi aproveitou-se da ausência do marido de Batseba. Davi não refreou as suas tentações. Ele trouxe aquela mulher e ela engravidou. E a gente pode imaginar o tamanho da aflição dessa mulher ao saber que ela estava grávida. E agora, como é que eu vou resolver essa situação? O meu marido está na guerra. Todos saberão que essa criança não é do meu marido. Como é que eu vou ficar agora diante dessa situação? A angústia deveria ser ainda maior se nós lembrarmos que a pena para o adultério nesse tempo aqui era a morte. Então essa mulher, ela manda essa mensagem para Davi com um propósito. Não apenas de compartilhar o que está acontecendo com ela, mas o propósito de dizer para Davi, Davi, resolva esse problema. Nós temos um problema, resolva esse problema. Quando procurassem essa mulher, ela certamente teria de dizer quem causou aquilo na vida dela. Então, você pode imaginar que agora é hora de Davi se preocupar com essa questão. E a pergunta que fica para nós é como é que ele vai resolver esse problema, as consequências do seu pecado estão chegando agora. Como é que ele vai resolver? Como é que ele vai lidar com as consequências do seu pecado? Meus irmãos, infelizmente, Davi aqui não vai nos ensinar hoje como nós devemos resolver, como nós devemos lidar com as consequências do nosso pecado de uma maneira que agrade a Deus. Davi, infelizmente, nesse capítulo não vai nos
ensinar dessa maneira. O que nós vamos aprender aqui, ao olharmos para a situação de Davi, para como ele lida com essa questão, nós vamos aprender o que não fazer com as consequências do nosso pecado. Nós vamos ver os erros de Davi e aprender com os erros dele a como nós não devemos lidar com as consequências do nosso pecado. Essa história, como se diz por aí, é daquele tipo que quanto mais você mexe, mais fede, né? Pior fica. Nós vamos ver aqui, irmãos, o pior de Davi. A pior imagem de Davi é retratada para nós aqui. Bom, o que Davi faz diante das consequências do seu pecado? Nós vamos ver que ao longo do texto, Davi vai traçar 3 planos, ok? E nós vamos ver que esses planos, eles vão numa escalada. Davi começa tomando medidas pequenas, mas ele termina no seu último plano, tomando aqui atitudes extremas. E em tudo isso, ele vai nos ensinar o que nós não devemos fazer quando estivermos lidando com as consequências do nosso pecado. Bom, vamos ver aí o primeiro plano de Davi. A primeira coisa que nós não devemos fazer, tá? Primeira coisa que você não deve fazer: não busque encobrir o seu pecado. Não tente encobrir o seu pecado. É isso que Davi faz aqui, tá? A Bíblia, ela sempre nos chama a 2 coisas: arrependimento e confissão. Arrependermos dos nossos pecados, termos um sentimento de pesar, o entendimento de que aquilo não é para nós, deixarmos para trás o pecado, darmos meia volta e começarmos a caminhar na direção do Senhor. E ao mesmo tempo, confessarmos os nossos pecados. Concordarmos com o Senhor de que de fato temos feito o que não agrada a Ele e que aquilo não é o que Ele tem para nós, não é a melhor vida que Ele preparou para nós. Essas são as 2 atitudes aqui que a palavra de Deus nos recomenda. Ela nunca nos recomenda tentarmos, nos esforçarmos para simplesmente encobrirmos, colocarmos para debaixo do tapete. Talvez alguém escute e pense: mas se eu confessar, a palavra de Deus diz, aquele que confessa e deixa, arrependimento e confissão, alcançará misericórdia. Mas alguém pode dizer: mas se eu confessar, eu também terei consequências. Consequências certamente aparecerão na minha vida. Sim, consequências virão. Quer você confesse, quer você não confesse. As consequências virão. Você pode escolher, por exemplo, pular de cima de um prédio. Mas você não pode escolher parar no meio do caminho. A consequência de dar esse passo, ela virá. Da mesma forma, as consequências do nosso pecado, elas virão. Agora, as consequências de se manter não arrependido, tentando encobrir a todo custo o pecado, elas sempre vão ser piores do que as consequências de confessar. Sempre vão ser piores porque o pecado, já falei isso um dia desse, ele nunca anda sozinho. Ele sempre vai querer te chamar e te levar para outro, e para outro, e para outro. Quanto mais você tenta encobrir o pecado, mais ocasiões ele vai colocar na sua vida para você mergulhar ainda mais, dar outros passos na direção do pecado. E o grande problema, a grande tragédia que nós encontramos aqui no capítulo 11, é que nós não vemos Davi buscar confessar o seu pecado em momento algum, nem para Deus. Depois do pecado de Davi, nós não encontramos mais Davi orando. Não encontramos mais Davi buscando o Senhor, consultando o Senhor. Isso vai ficar ainda mais claro quando a gente chegar no capítulo 12. O fato é, não vemos Davi arrependido. Davi só tem uma coisa em mente: ele tem medo das consequências. E ele vai fazer de tudo aqui para encobrir o seu pecado e fugir das consequências. E aqui eu quero dizer para vocês
que é muito diferente a atitude de alguém que se arrepende, que lamenta os seus pecados, que quer dar as costas para o seu pecado, que quer seguir na direção certa, na direção de Cristo. É muito diferente da atitude de alguém que só lamenta as consequências do seu pecado. É muito diferente você entender: o que eu fiz foi terrível diante do Senhor. O que eu fiz desagrada ao Senhor. Deus não me criou para fazer o que eu fiz. Essa é uma atitude muito diferente daquela de alguém que simplesmente chora com medo do que possa acontecer por causa das consequências do pecado. Porque essa segunda pessoa, ela ainda continua atraída pelo pecado. Ela ainda continua sem nenhum tipo de compromisso com Jesus. Se ela pudesse fazer tudo de novo, mas sem ter aquelas consequências, ela faria. E isso não é arrependimento. As lágrimas de alguém assim não são as lágrimas de um arrependido. Davi, aqui, ele está no segundo grupo. Mesmo que nós não vejamos lágrimas, nós podemos ver o medo dele. Mas o medo somente das consequências. Nenhum arrependimento até aqui por conta do seu pecado. A gente chega então no verso 6. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Verso 6. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Essa é a segunda vez que Urias é mencionado. A primeira vez foi quando o servo de Davi disse que ele era o marido de Batseba. E as duas vezes em que ele é mencionado como Urias, o hitita. Isso deixa claro para nós que Urias, ele não era originalmente um israelita. Ele não era um israelita de berço. Ele era um hitita. E daqui a pouco a gente vai ver por que isso é importante. Davi manda chamá-lo, ele está lá na batalha. E Joabe, o comandante do exército, manda Urias, até Davi. Vamos olhar o encontro, versos de 7 a 9. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados, e como estava indo a guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio, e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Vamos olhar aqui o que está acontecendo. Urias chega da guerra. E Davi vai fazer algumas perguntas aqui. Ele quer saber sobre como está o andamento aqui, né? Como é que está o bem-estar dos soldados, de Joabe, da guerra em si. Como é que as coisas estão acontecendo? Essas são as perguntas que Davi faz. Qualquer mensageiro poderia trazer essas respostas para Davi, se essa fosse a sua intenção de fato. Por que um dos 30 melhores soldados, lembra, Urias, ele é chamado de um dos valentes de Davi. De todo o exército tinha um grupo de 30 homens, e Urias estava entre esses 30 homens, que eram os melhores de todos ali, reconhecidos pelos seus feitos em combate. Pronto. Por que Davi tinha que tirar um desses grandes soldados lá do seu posto na guerra, simplesmente para trazer informações sobre como estava Joabe, como estavam os soldados e como ia a guerra em si? O fato é, irmãos, que nós não encontramos aqui a resposta de Urias. Davi faz as perguntas, mas Urias responde. Certamente Urias deve ter respondido. Mas por que não aparece aqui a resposta de Urias? Porque isso não tinha importância alguma para Davi. Davi não estava nem aí para qual era a resposta de Urias, esse não era o seu interesse. Ele nem ouviu, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ele não estava atento. Não eram importantes para ele. Davi, tudo que ele queria
está nesse momento aqui quando ele dispensa Urias. Quando ele diz no verso 8, vá descansar um pouco em sua casa. Era isso que importava dentro dos planos de Davi. Davi estava tentando aqui apenas usar Urias. Ele queria encobrir as consequências do seu pecado. Ele estava criando a situação, uma ocasião em que ele pudesse colocar os pecados, as consequências para debaixo do tapete. Ele quer usar Urias. Em outras palavras, Davi fez o que era mal, as consequências chegaram na sua porta, e Davi está tentando dar um jeito nisso. Ele acha que ele vai conseguir resolver as coisas por meio da sua própria capacidade, por meio dos seus planos, por meio do seu jeitinho, pela força do seu braço. Ele tramou tudo. Vou trazer Urias, vou dar esse jeitinho aqui de mandar ele para casa, ele vai dormir com a esposa dele, está resolvido o problema. Quando ela tiver um filho, todo mundo vai saber, é filho de Urias. Foi daquele dia que ele voltou da guerra e dormiu com ela. Davi acha que do seu jeito vai dar certo. Em momento algum, ele pensa em consultar qual é o jeito de Deus. Como é que Deus quer que eu lide com essa situação? Para Davi, se ninguém descobrir, está tudo certo. Então ele trilhou aqui o seu plano. E nisso a gente já começa a perceber que Davi, ele vai se tornando alguém dissimulado. O que é o dissimulado? O dissimulado é aquele que encobre. Ele encobre as suas emoções, ele encobre os seus desejos, as suas intenções, seus reais interesses. Ele encobre. Davi aqui se mostra como alguém muito interessado. Como é que está o bem-estar de Joabe? Como é que estão os soldados? Como é que está a guerra? Muito interessado no próprio bem-estar de Urias. Urias, aproveite esse momento. Urias, descanse um pouco. Que soldado é você, Urias? Você é um homem que a gente precisa, que esteja lá no campo de batalha com as energias recarregadas. Aproveite esse momento para descansar um pouco. Enquanto isso, Davi, no fundo do seu coração, de fato, não estava nem aí para ninguém. Não estava nem aí para Joabe, para os soldados, para Urias, para a guerra. Ele só pensava nele mesmo, em como ele poderia usar Urias para encobrir o seu pecado. Davi vai mandar até um presente aqui, não é? Por que ele mandou esse presente para Urias? Será que está querendo aqui na cabeça dele, né? Eu vou compensar. Eu fiz isso contra ele, ele nem sabe, mas vou mandar esse presente. Será que ele está tentando ali fazer algo para aliviar o peso da sua própria consciência, né? É mais provável que ele simplesmente esteja tentando fazer Urias se sentir favorecido. Poxa, que oportunidade eu recebi. Olha que bênçãos eu tenho recebido. Até presente do rei eu ganhei. E assim ele pudesse ir tranquilo para casa e cumprisse o plano que Davi havia estabelecido para resolver essa situação. Outra coisa interessante, um paralelo importante que a gente encontra no verso 9, é o seguinte, diz o texto: mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas. Essa palavra dormiu é a mesma palavra usada lá no verso 4, quando diz que Davi se deitou com Batseba. A mesma palavra no texto hebraico. O ponto aqui, irmãos, é que Urias, ele resistiu a um desejo legítimo. Ele era marido de Batseba. Então isso certamente seria um desejo legítimo. Ir para casa, descansar um pouco depois de tanta batalha, ter um tempo de intimidade com a sua esposa. Desejo legítimo. Mas ele resiste a esse desejo legítimo. Ele vai se deitar lá onde os guardas estão. Ele continua como um homem em serviço. Ele continua como alguém aqui disposto a cumprir o seu papel nessa batalha.
enquanto ele faz tudo isso, Davi não resistiu ao desejo ilegítimo e pecaminoso de se deitar com a esposa de Urias. Que diferença nós estamos vendo aqui entre esses dois homens? Outras diferenças vão aparecer ainda. Bom, o fato é, ele não foi para casa. E olha o que o verso 10 nos diz. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Davi é informado logo pela manhã que Urias não foi para casa. Talvez Davi deva ter dado ordens a alguns dos seus servos. Ele devia estar ansioso por informações, para saber se o plano deu certo. Então talvez ele tenha pedido para algum dos seus servos: olha, logo pela manhã me diga se Urias descansou, né? Ele não falou qual era a sua intenção, né? Deu aquele migué, né? Se Urias está bem, se Urias descansou, se ele já está pronto para voltar para a batalha. O fato é que logo pela manhã, ansiedade batendo aqui em Davi, né? Ele só devia estar pensando nisso, focado nisso. Será que deu certo? É interessante, irmãos. Eu não vou ter muito tempo para tratar com isso diretamente hoje, mas o pecado, ele parece ter um efeito psicológico. Alguns chamam de os efeitos noéticos do pecado. Não tem nada a ver com Noé. É por causa da palavra grega para mente, que é nuos. Okay? O pecado, ele tem efeitos na nossa mente. De modo que quando nós nos entregamos ao pecado, e especialmente quando estamos tentando encobrir o pecado, tentando fugir das consequências do pecado, aquilo nos afeta por dentro. Aquilo bagunça a maneira como a gente pensa. Aquilo bagunça as nossas emoções, o nosso raciocínio. O pecado, ele tem efeitos dentro de nós. Aqui estamos vendo, primeiramente, Davi tentando resolver e só pensando em como resolver isso. É tudo que ocupa a sua mente nesse momento. E por fim, a frustração. A informação que ele recebe é: Davi, não deu certo o plano. Claro que o soldado não disse isso para ele, mas por dentro é assim que ele interpretou: não deu certo o plano. Urias não foi para casa. E ele chama Urias. E ele vai perguntar a Urias: Urias, o que foi que aconteceu? Depois, olha, você estava tão cansado. Olha como Davi está preocupado com Urias, né? Depois de uma viagem dessas, tão cansado, por que você não foi para casa? Dissimulado. Vamos ver a resposta de Urias, verso 11. Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Olha a resposta de Urias. Urias entende: esse é um momento difícil. Está todo mundo fazendo sacrifícios. Os homens de Israel estão lá, no meio do campo, arriscando o pescoço. E eu não vou fazer a minha parte? E eu não vou fazer sacrifícios também? Eu vou aproveitar essas oportunidades para me entregar ao prazer, enquanto tantos homens de Deus estão arriscando o pescoço? Outra coisa interessante, irmãos, como eu falei para vocês, Urias, por nascimento, ele era um gentil, ele era um hitita, ele não era um israelita. Urias, ele não nasceu na comunidade da aliança de Deus. Urias,
porém aqui, ele aponta para a arca de Deus. A arca era o símbolo da presença de Deus, era o símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Ele diz: a arca está em tendas. Ele aponta para o povo de Deus, da aliança de Deus. Os soldados do Senhor estão no campo de batalha. Urias, irmãos, ele tem tudo isso como modelo para ele, porque Urias, ele é um crente. Urias, ele, muito provavelmente, ele era filho de convertidos. Os seus pais eram hititas como ele, mas se converteram ao Deus de Israel e deram a Urias um nome hebreu. O nome de Urias significa: o Senhor é a minha luz. Olha a confiança dos seus pais. Deus, Yahvé, é a minha luz. E aqui, Davi, antes de trilhar um paralelo aqui, só lembrar um detalhe também, tá? Por que Urias não queria ir se deitar com a sua esposa? Tem mais uma explicação. Além de todos esses sacrifícios que ele via lá, e ele sentia a sua responsabilidade pesar sobre ele, de também estar engajado nesses sacrifícios. Lembram quando eu mencionei aquela situação em que Davi estava fugindo com os seus homens, e então ele pede os pães da propiciação, né, os pães que eram oferecidos dentro do tabernáculo. Ele pede para que o sumo sacerdote entregue esses pães para alimentar a sua tropa que estava faminta. E ele pergunta, né, mas como assim? E Davi diz: não, nós estamos consagrados, nós estamos na guerra. E quando os meus homens, nós vamos para a guerra, nós não tocamos nem em mulher. Então fazia parte dessa consagração para lutar as batalhas do Senhor, as batalhas em nome do povo de Deus, para proteger o povo de Deus, essa consagração pessoal dos soldados. Urias podia entender que se ele fosse se deitar com a sua esposa, é como se ele estivesse quebrando a sua consagração. É como se ele estivesse se desqualificando de alguma forma para estar lutando as batalhas do Senhor, para estar servindo lá junto com os seus homens, seus companheiros, e acabar sendo até um problema para os seus companheiros. O fato é que diante dessa resposta de Urias aqui, dessa reação firme de Urias aqui, Davi deveria ter sentido assim uma punhalada na sua consciência. Poxa, esse homem está lutando por mim lá, enquanto eu estou aqui no bem bom, no palácio, enquanto eu estava aqui tendo uma relação com a mulher dele. Meus irmãos, enquanto Urias abria mão de ter relacionamento com a sua esposa, enquanto ele achava que era errado, ele está lá tendo um relacionamento com a sua esposa. Davi está numa situação tão terrível, que ele não achava errado nem estar tendo um relacionamento com a esposa do outro. Urias era um estrangeiro, mas aqui ele está mostrando uma fé muito maior, muito mais firme, um compromisso com Deus, com a causa de Deus, com o povo de Deus, muito maior do que o de Davi, que era rei, e que como rei deveria ser um representante de Deus para o povo. Interessante que Urias, ele fez um juramento aqui também. Ele disse, o juramento dele é pela vida de Davi. Vocês perceberam isso daí? Finalzinho do verso 11. Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Que tipo de juramento é esse, não é? Alguns acham que Urias, talvez, ele tivesse desconfiado de alguma coisa. Durante esse tempo aí, alguém tivesse chegado para ele, Urias teve uma visita estranha da sua esposa aqui no palácio e tal, né? E aí até esse juramento que eu juro pela tua vida, Davi.
fosse até um tipo de ameaça, né? Velada. Eu não entendo que esse é o caminho aqui, tá? Eu entendo que Urias, ele confiava em Davi. E nós vamos ver exemplos aqui, um exemplo muito claro de que Urias de fato confiava em Davi. Ele se arriscava a própria vida por causa da confiança que ele tinha também em Davi. Davi era o ungido do Senhor, aquele que o Senhor separou para conduzir Israel, aquele que Deus usou tantas vezes, em batalhas tão grandiosas, para proteger o seu povo, para guardar o seu povo. Urias tinha Davi em alta estima, assim como o restante do povo de Israel nesse momento aqui. Eu entendo que ele não chega a suspeitar de nada com relação a Davi, as intenções de Davi aqui. Pelo contrário, esse juramento de Urias é como se ele estivesse jurando por aquilo que ele achava a autoridade máxima abaixo de Deus. Para não jurar em nome do Senhor, ele jura em nome do rei, o nome de Davi, pela vida de Davi, porque para ele, Davi, é como se fosse o auge, o máximo da autoridade aqui pela qual ele poderia jurar. Mas ele deixa claro um ponto muito importante. A autoridade máxima na vida dele é Deus. E ele não se colocaria, não quebraria a sua consagração. Ele não se colocaria numa posição diferente do que ele entendia que Deus queria para ele. Nem para satisfazer Davi, nem para satisfazer o rei. Entre obedecer o Senhor e obedecer Davi, ele escolhe obedecer ao Senhor. Eu juro pela tua vida, ó rei, que eu não vou fazer uma coisa dessas. Eu não vou quebrar aqui a minha consagração, a minha responsabilidade, meu compromisso diante dessa situação. Que lição Urias está dando para nós aqui? A mesma lição que nós vamos encontrar lá no Novo Testamento, os apóstolos de Jesus dizendo: importa-nos obedecer primeiramente a Deus do que aos homens. Nós obedecemos às autoridades, mas quando as autoridades querem impor sobre nós algo que nos leve a desobedecer o nosso Deus, nós obedecemos a Deus e sofremos as consequências. Urias está firme nesse propósito aqui. E há uma nota irônica quando ele faz esse juramento em nome de Davi, pela vida de Davi, não é? Porque nós que conhecemos a história sabemos, Davi está em pecado e Davi deveria morrer por causa do seu pecado. Não apenas porque o salário do pecado é a morte, mas porque era a punição para o adúltero aqui nesses dias. A vida de Davi, de fato, deveria estar ameaçada. Mas, ironicamente, nós sabemos quem terá a vida ameaçada daqui a pouco. Enfim, primeiro plano de Davi, plano frustrado. Ele tentou encobrir, ele achou que esse pequeno passo, trazer Urias para lá e deixar Urias ir para casa um dia, seria o suficiente para resolver o problema. Não foi. Então ele vai dar um segundo passo. E aqui nós temos a segunda coisa que nós não devemos fazer quando estamos lidando com as consequências do nosso pecado. Não tente manipular as pessoas para encobrir o seu pecado. É verdade que ao trazer Urias e mandá-lo para casa, Davi já estava tentando manipular ele dentro desse plano. Mas aqui agora, Davi vai ser mais ativo na sua tentativa de manipular Urias. Olha comigo os versos 12 e 13. Então Davi lhe disse: fica aqui mais um dia, amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber, e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. Vamos olhar isso daqui. Davi, ele traça um novo plano.
ele diz para Urias ficar mais um dia. E aqui nós vemos que Davi mentiu, porque Urias acaba ficando 2 dias, e não um dia, como ele havia dito. Talvez Davi estivesse tentando ganhar tempo. Não, se Urias ficar mais um dia, talvez ele vá acabar cedendo, e vai acabar indo para casa, e vai acabar tendo relação com a sua esposa, e o meu problema vai estar resolvido. E também durante esse tempo, se ele não fizer isso, eu ganho tempo aí para planejar, para traçar um novo plano. E Davi, de fato, ele consegue inventar aqui um novo plano. Qual o plano? Embebedar Urias. Davi sabe que ele precisa mandar Urias de volta logo para o campo de batalha. Porque ele não tem nenhuma justificativa para manter um soldado tão importante quanto Urias ali no palácio sem fazer nada. Ali dormindo com os soldados na porta do palácio. Então Davi, ele tem que traçar uma estratégia para resolver logo e mandar Urias de volta. Ele não tem muito tempo. E você pode imaginar Davi convidando Urias mais uma vez para o palácio. Talvez só eles dois. Talvez Davi tenha chamado outras pessoas, alguns dos nobres que tinham ficado ali, Mefibosete entre eles, Talvez ele tenha pensado em dar ali uma pequena festa, mas você pode imaginar a cena, Davi com Urias, e Davi mandando os seus soldados, os seus servos, trazerem a melhor comida, e ele mandando trazer um pouco mais de vinho. Davi nesse momento, irmãos, ele deve não apenas ter mostrado toda a generosidade possível, Davi deve ter sido aqui a pessoa mais simpática que Urias podia ter encontrado. E você pode imaginar ele dizendo: Urias, beba um pouco mais. Meu servo traga aqui, bote um pouco mais de bebida aqui no copo de Urias. Não deixe o copo de Urias vazio. Coma um pouco mais, beba um pouco mais. E certamente Urias, assim como qualquer um de nós, não queria contrariar o rei. Imagine até em algum momento Urias ficando constrangido e não, já é suficiente. E o rei dizendo: não, beba um pouco mais. E Urias ali, bebendo um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais, até o ponto de ficar completamente bêbado. Davi pensou: agora vai, Agora eu consegui manipular Urias, ele está bêbado, eu vou mandá-lo para casa, e a embriaguez vai fazer o resto. Meu plano agora vai dar certo. Eu vou encobrir as consequências do meu pecado. Que grande fingidor Davi tem se tornado. Manipulador, fingidor. A verdade é que o pecado, ele vai moldando você. Sempre para pior. Sempre para mais longe do Senhor. Nós ainda vamos ver mais coisas nas quais Davi vai se tornar daqui para o final. Mas aqui nós temos um outro paralelo no finalzinho. Você vai ver, verso 13, metade do verso 13. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De tarde é o momento em que Urias decide ir dormir. E mesmo embriagado, ele mantém o seu compromisso de manter a sua consagração, de não ir se deitar com a sua esposa. E no verso 1, foi de tarde também, que Davi foi tentado, que Davi viu a mulher de Urias. E diferente de Urias, Davi estava sóbrio, mas ele deixou o seu coração se embebedar da tentação e se entregou ao pecado, mesmo sóbrio. Quão diferentes esses dois homens têm se mostrado até aqui. Segunda vez que o plano de Davi é frustrado. Ele não conseguiu.
manipular Urias para que Urias fizesse o que ele queria que Urias fizesse. E ele vai dar então o seu terceiro e último passo para tentar alcançar o seu objetivo. E essa é a terceira e última coisa que nós não devemos fazer quando estamos lidando com as consequências do nosso pecado. O que Davi vai fazer? Ele vai traçar um plano agora para matar Urias. Matar Urias. Aqui você pode pensar, aí já é demais. Eu jamais faria isso. Matar alguém para encobrir os meus pecados? Não, Deus me livre, aí já é demais. Quantas pessoas que se achavam incapazes de fazer isso, estão hoje atrás das grades? Quantas pessoas não acordaram pela manhã pensando, hoje eu vou tirar a vida de alguém, mas diante de circunstâncias, para se esquivar às vezes de consequências, para fugir das consequências, acabaram achando que o melhor seria tirar a vida de alguém, ou até mesmo a própria vida. Quantos outros não chegam às vias de fato, mas tramam outros planos de morte? Tem uma expressão cada vez mais comum sendo utilizada, expressão assassinato de reputação. Já ouviu falar? Às vezes você não vai ter coragem de tirar a vida de alguém, mas você faz todo o possível por meio de calúnias, difamações, insinuações para tentar assassinar a reputação de alguém. É como se eu não vou tirar a vida dela, mas eu vou fazer o máximo possível para que essa pessoa não exista diante dos outros. Para que ninguém mais a veja como uma pessoa, mas como algo abaixo disso. A pior das criaturas, assim, não dê crédito a essa pessoa. Isso tem arruinado a vida de tanta gente. E o Senhor Jesus diz que aquele que se ira no seu coração contra o seu irmão, é como se já tivesse assassinado. Aqui Davi, ele precisa do perdão de Urias. Mas é muito mais fácil eliminar Urias. Ele acha que isso vai resolver o seu problema. Vamos olhar o plano final, versos 14 e 15. Ele diz: de manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Plano final: mandar Urias para a frente de batalha. E tem uns detalhes aqui no texto, às vezes não aparece direito na nossa tradução, mas é como se Davi, as instruções dele fossem o seguinte, vocês vão para a parte onde a batalha está mais acirrada, mais violenta, aí ali você manda os soldados recuar e deixa só Urias lá. Certamente o que vai acontecer? Ele vai morrer. Só que nós olhamos para esse plano e pensamos, né? Que plano tolo. Ele quer encobrir o seu pecado. Ele quer que apenas Urias morra, e não nenhum dos outros soldados. Mas com isso aqui, olha quantas suspeitas ele levantaria com um plano desse. Primeiro, com quantos soldados Joabe ia ter que combinar essa estratégia? Vocês vão lá, quando eu der o sinal, vocês recuam e deixam só Urias lá. Ele ia ter que combinar com os soldados. Outra coisa, o que os soldados diriam diante desse plano? Urias não era qualquer um. Urias era um dos 30 valentes de Davi. Será que esses homens não iam fazer perguntas? E por que Urias vai ficar sozinho na frente da batalha? Outra coisa, Urias também não podia recuar quando ele visse as tropas recuando. Ele está vendo todo mundo voltando, ele vai ficar lá parado por quê? Então note que plano tolo, irmãos. Davi, ele quer fazer parecer um acidente aqui. E ele está planejando um plano tolo de assassinato.
A verdade, eu já falei isso muitas vezes, é que o pecado, ele vai emburrecendo a pessoa. Lembra que eu falei que o pecado ele tem um efeito psicológico? E uma das coisas que o pecado vai fazendo é isso mesmo. Tanto é assim que o livro de Provérbios chama o pecador de tolo. O tolo faz assim, o tolo faz assim. A pessoa fica debaixo de tamanha pressão para tentar fugir, para tentar encobrir, para tentar esconder, para não ter que lidar com as consequências, que ela começa a não agir dentro das suas faculdades normais. Numa situação normal, ela não agiria daquela forma. Mas sobre as pressões do seu pecado e das consequências do seu pecado, ela começa a botar os pés pelas mãos e tomar atitudes tolas, porque tudo que ela consegue ver, enxergar e pensar em como resolver isso rápido. Como esconder isso? Davi tem se tornado um mentiroso, um manipulador, um dissimulado, um tolo. E agora um assassino também. Olha como o pecado foi deformando Davi. Urias sai dali, levando a sua própria sentença de condenação nas mãos. Davi manda essa carta para Joabe pelas mãos de quem? Pelas mãos de Urias. Veja mais uma vez como Davi está sendo tolo aqui, não é? E se Urias abrisse? Às vezes até por um acidente. Abrisse aquela correspondência. E se Urias desconfiasse de algo? E se alguém falasse alguma coisa? E Urias abrisse? Se Urias descobrisse o que tinha nas suas mãos? Bom, algo interessante é que um dia, Saul, ele enviou alguns mensageiros para irem até Davi, prenderem Davi, para matarem Davi. E agora Davi está tomando o papel de Saul aqui. Saul queria matar Davi, que era um servo leal. E agora Davi está tramando a morte de um dos seus servos mais leais, a morte de Urias. Nós temos uma nota muito triste aqui. Davi, ele parece ter certeza que Urias não vai abrir essa carta. É por isso que ele manda pelas mãos de Urias. Ele sabe que Urias confia tanto nele que não vai abrir a carta. Não vai mexer na correspondência do rei. Urias é um homem leal. Mas essa que é a nota triste aqui, irmãos, porque Davi está usando a lealdade e a confiança desse homem. Esse homem que confia tanto nele, que o admira tanto, que é tão leal a ele. Davi está usando isso para a própria destruição de Urias, para o assassinato de Urias. Bom, vamos ver o que vai dar esse plano. Versos 16 e 17. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram. E morreu também Urias, o hitita. Bom, o plano parece que agora foi bem sucedido para Davi. Enfim, Urias está morto. Está quase resolvido o problema. Mas infelizmente Urias não é o único morto. Vocês viram que outros homens da guarda de Davi morreram nesse plano aqui também? Vejam, por causa do pecado de Davi, para esconder o pecado de Davi, um homem justo como Urias agora está morto. E junto com ele, outros homens fiéis da guarda de Davi estão mortos também. Em consequência disso, filhos perderam seus pais, pais perderam seus filhos, esposas perderam seus maridos, tudo para que Davi pudesse encobrir o seu pecado.
Irmãos, veja como o pecado, ele sempre traz morte e destruição. Quando a Bíblia diz o salário do pecado é a morte, ela não está brincando. Davi não vai morrer aqui nesse momento, mas Urias teve que morrer. Outros homens tiveram que morrer. E muitas outras desgraças, elas vão vir até o final de 2 Samuel, na vida de Davi, na família de Davi, no reino de Israel, por causa desse pecado de Davi. Nós sabemos que nós podemos buscar o Senhor, podemos clamar a Ele em arrependimento, por perdão, e sabemos que o Senhor pode nos perdoar. Mas isso muitas vezes não vai impedir que as consequências do pecado cheguem. E elas vão chegar na vida de Davi, e vão afetar tanta gente. É por isso que na outra mensagem, eu clamei aqui, lute para não dar o primeiro passo e não precisar lidar com as consequências do pecado, porque elas vão vir. Bom, Joabe, muitos comentaristas têm entendido que ele parece que não ficou muito confortável com essa ordem de Davi. Afinal de contas, ele era o comandante do exército. E para poder proteger Davi, ele faz uma manobra aqui que qualquer comandante de exército experiente entenderia. Um bom comandante não faz isso. Ele vai perder homens por causa disso. E isso vai respingar sobre a sua responsabilidade como comandante. Mas ainda assim, ele se vê numa situação onde ele precisa, ou ele se coloca em obediência a essas ordens perversas de Davi, na sua tentativa de proteger a imagem de Davi. E ele vai falar um pouco aqui, ele inclusive muda um pouco o plano. Olha comigo os versos de 18 a 21. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro. Ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado. Ele pergunte, por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete, ou Jerubaal? Não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe, e morreu também o teu servo Urias, o Hitita. Nota um detalhe. Joabe antecipa essa indignação de Davi. Note que ele sabe que qualquer comandante olharia para essa manobra militar que ele fez e entenderia, que tolice. Como é que ele vai se aproximar da muralha? Então, quando Davi recebesse a notícia, a informação por meio do mensageiro, olha, morreram alguns homens aqui do exército. Por que esses homens morreram? Porque no meio da batalha eles se aproximaram da muralha. E aí eles morreram. Davi poderia ficar indignado e dizer, mas Joabe está ficando tolo? Como é que ele fez um negócio desse? Todo mundo conhecia a história aqui de Abimeleque, o filho de Jerubaal. Então, Joabe sabe que a resposta de Davi poderia ser muito ruim. Mas para proteger Davi, ele tinha que fazer isso. Ele tinha que dar essa ordem tola. Não dava para mandar só Urias. Outros homens iam ter que ser sacrificados, iam ter que morrer para cumprir a ordem tola de Davi. Mas ele sabe também o que poderia pacificar Davi, deixar Davi tranquilo. Era dar essa informação final, morreu também Urias. Mas antes de falar sobre isso,
Uma coisa interessante. Olha que ironia ele mencionar a história de Abimeleque. Abimeleque, ele teve um descuido e uma mulher tirou a sua vida. Davi, por causa de uma mulher, acabou tirando a vida de Urias. E estava numa situação também onde a sua própria vida era ameaçada. Bom, mas no final das contas, Urias está morto. Davi ficaria feliz com essa notícia. Olha que tristeza. Davi ficaria feliz com a morte de um de seus soldados mais leais, porque ele entenderia que o seu problema estava resolvido. Davi está completamente insensível, irmãos. O mensageiro foi enviado e ele vai dar a notícia. Olha comigo os versos de 22 a 24. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles. E morreu também o teu servo Urias, o hitita. Pronto. Mensagem dada. Qual vai ser a resposta de Davi? Verso 25. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Olha só isso daqui, tá? Olha como Davi está dissimulado. Ele finge querer acalmar Joabe. Olha, diga para Joabe não ficar preocupado demais com isso. Essas coisas acontecem. Na guerra é assim mesmo. A palavra usada por ele aqui, literalmente, é: diga para Joabe que ele não veja como mal isso que aconteceu. Literalmente é essa expressão que ele usa aqui. Na verdade, o que Davi queria mesmo, se ele pudesse, era mandar os parabéns para Joabe. Mensageiro, volte lá e diga assim: parabéns, Joabe, servo bom e fiel, você fez tudo que eu mandei aí, deu certo. Obrigado, Joabe. Então ele finge aqui que está preocupado com Joabe. E diz para o servo ainda: ó, você chega lá, faça o possível para você encorajar Joabe. Coragem lá, que ele continue firme, mantenha um cerco lá, que vai dar tudo certo. É assim mesmo. A espada não escolhe a quem devorar, né? Qualquer um pode morrer. Veja a insensibilidade de Davi. Como é que essa história vai terminar? Olha o verso 26. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Batseba, o que tudo indica, ela amava Urias. E essa informação da morte, se por um lado a aliviava, porque agora ela já não teria o marido, o problema para esconder a gravidez ficaria mais fácil ser resolvido. Por outro lado, isso feria ela também. Seu marido morreu na batalha. Ela vai fazer todo o processo de luto formal daquela cultura. Provavelmente, segundo alguns comentaristas, duraria 7 dias. E o que acontece? Verso 27. Só a primeira parte. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Então Davi espera passar esse período do luto. O que ele faz? Resolvido o problema de uma vez por todas. Assim como ele já tinha adquirido tantas outras esposas, tinha 10 esposas, era fácil para ele, ele toma mais uma esposa. Agora a viúva de Urias. E isso aqui, irmãos, para muita gente, soldados e outras pessoas, isso aqui deve ter sido visto como algo positivo, nobre da parte de Davi. Rapaz, a mulher ficou viúva
e a gente sabe como era a situação das viúvas naquele período, elas são sempre retratadas numa situação de fragilidade, mas Davi cuida mesmo dos seus soldados. Ele não deixou a viúva desamparada, ele trouxe a viúva para ser sua esposa. Que rei! Que homem preocupado com os seus. Alguns devem ter encarado assim essa atitude aqui de Davi. Problema resolvido. Era isso que ele tudo com que ele se preocupava era isso. Problema resolvido. Há pessoas que, quando a barriga dela começasse a aparecer, saberiam, esse não é filho de Urias. Essa mulher foi infiel. Mas Davi, agora casado com ela, ele diria o quê? O filho é meu. Nasceu prematuro. Nasceu de 7 meses. Problema resolvido. Deu tudo certo. Ninguém parece desconfiar de nada. O pecado vai ser varrido para debaixo do tapete. E a pergunta que fica para nós é: será? Será que deu tudo certo mesmo? Não tem ninguém que está sabendo de tudo que está acontecendo aqui. Olha o finalzinho do verso 27. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Tem um que sabe de tudo. Tem um que está vendo tudo. A palavra usada aqui para desagradou o Senhor é a mesma utilizada quando Davi fala lá para o mensageiro dizer para Joabe. Diz para Joabe, não veja como mal. E o texto está dizendo que o Senhor viu como mal. O Senhor viu como mal. O Senhor condenou completamente essas artimanhas de Davi aqui. Davi pode ter escapado de tudo, de todos. Davi pode ter escapado da censura dos homens ao seu redor, ou até mesmo das consequências de pagar com a própria vida pelo pecado que ele cometeu. Mas ele não vai ser capaz de escapar das mãos do Senhor. E a palavra do Senhor diz, terrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Tem alguém com quem Davi não estava preocupado em momento algum. Deus, o Senhor. E é justamente esse que está olhando para Davi agora e reprova completamente Davi. Davi queria encobrir a história do seu pecado. E Davi não conseguiu. Hoje, 3.000 anos depois desse evento, aqui estamos nós, lendo mais uma vez sobre o pecado de Davi. Lembrando mais uma vez daquilo que ele tentou encobrir de tantas maneiras. Quantas pessoas acham que pelos seus próprios esforços vão conseguir encobrir os seus pecados? Eu quero dizer para você, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E não há nada que você possa esconder daquele que vê todas as coisas, daquele que conhece todas as coisas. Eu quero terminar apenas destacando 2 coisas aqui. A Bíblia, ela mostra o pior dos seus heróis. Davi é um desses heróis. Davi, a gente vê Davi fazendo tantas coisas admiráveis. A gente vê Davi compondo canções que mexem com o nosso coração. E aqui nós vemos o pior. Os pecados de Davi não foram escondidos. Talvez algum de nós teria dado essa ideia. Você vai registrar aí, tira essa parte. Essa parte é tão feia. Essa parte não precisa dizer. Mas a Bíblia não tira. A Bíblia coloca os pecados dos nossos heróis. Porque ela quer mostrar para nós que até alguém tão grandioso como Davi, esse homem escolhido pelo Senhor para reinar, o homem segundo o seu coração, ele caiu aqui de maneira tão terrível. E se Davi caiu, quem sou eu e você? Porque eu e você podemos achar que nós estamos imunes.
Que nós, não, eu sou melhor do que Davi. Eu sou mais crente que Davi. Eu sou mais quebrantado que Davi. Nunca escreveu nenhuma redação na escola. Quanto mais um salmo inspirado, né? Salmo inspirado. E a gente às vezes quer achar que a gente é melhor do que Davi. Em certo sentido, todos nós temos o potencial de sermos como Davi aqui, irmãos. Porém, primeira coisa, aprenda com Davi que você não é capaz de resolver o problema do seu pecado. Você, por você mesmo, com seus próprios braços, com a sua própria intelectualidade, com seus próprios planos, não é capaz de resolver o problema do seu pecado. Se Deus te entregar só por um momento, bastou Davi dar um olhar, você vai se perder assim como Davi. E você não vai conseguir resolver o problema do seu pecado. Sempre que a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito para encobrir, dá ruim no final. Tem tragédia no final. A maneira que a gente tenta resolver, irmãos, ora é através de comparações, onde a gente começa a olhar para os pecados dos outros para tentar encobrir os nossos. Não, eu fiz isso aqui, mas olha o que fulano fez. Eu posso até ter vacilado, mas também eu não sou tão ruim quanto o fulano. Também eu não fiz assim, algo tão absurdo quanto o cicrano. A gente esquece que o padrão de medida para nós não é a vida do outro, não é o pecado do outro. O padrão é a santidade de Deus. Se compare com Deus. Se compare com a vontade revelada de Deus, o padrão dele. E aí? O que você tem a dizer? O que sobra para dizer? Olhe para Jesus, ele é o modelo. E aí você olha para a sua própria vida. O que você vai dizer? Você consegue encontrar alguma coisa para dizer? Não, mas nisso aqui eu sou melhor do que Jesus. Nisso aqui eu estou acertando e Jesus não acertou. Você encontra alguma coisa para dizer? Ele é o nosso padrão de medida, não é a vida do outro. Às vezes a gente tenta resolver o nosso problema tentando compensar o pecado. Não, eu fiz isso aqui, mas também, olha as coisas boas que eu tenho feito. Olha isso aqui que eu tenho feito de bom. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo isso. Ele tinha pecado contra alguém. E aí ele disse assim, eu tenho certeza que se fulano pegar 2 folhas, de um lado ele botar assim, só as coisas boas que ele fez, e do outro lado ele botar só as coisas boas que eu fiz para ele, e do outro lado ele botar aquilo que eu errei com ele, eu tenho certeza que vai ter muito mais coisas aqui de bom que eu fiz do que de errado que eu fiz. Você imagina, no PG dos Homens a gente estava falando um pouco sobre isso, você imagina alguém que está diante de um juiz lá no tribunal, chegar para o juiz e dizer assim, seu juiz, é o seguinte, eu sei que eu estou sendo acusado aí desse crime aí, e realmente eu cometi esse crime. Mas olha, se o senhor botar numa folha o meu crime, e na outra folha o senhor botar as coisas todinho que eu fiz de bom, às vezes que eu fui um bom pai, um bom filho, que eu ajudei alguém, eu tenho certeza que eu fiz muito mais coisas boas do que só esse crime que está aí. Você acha que o juiz vai aceitar essa desculpa que você vai dar? O juiz vai dizer, olha, mas nós estamos aqui, é para lidar exatamente com esse crime aqui. Se você tivesse feito só coisa boa, você não estava aqui. Não dá para encobrir o nosso pecado com algo de bom, porventura, a gente acha que fez. Porque no final das contas, nós ainda vamos continuar sendo responsáveis e merecedores da punição daqueles pecados. Então, nós não temos como resolver o nosso problema. O problema do nosso pecado não se resolve pelo nosso próprio esforço. Se fosse assim, Deus nunca precisaria ter mandado Jesus. Deus diria só lá dos céus, vai lá, faz o teu melhor que tu consegue. Mas é porque a gente não consegue, que o Senhor, Ele enviou
Cristo. E aqui chega a segunda questão que eu queria tratar com vocês. Como é então que eu posso resolver o meu pecado? Cristo. A graça de Cristo. Graça é o quê? É o favor que você não merece. O Senhor, Ele envia Cristo. Cristo é a resposta para o nosso pecado. Cristo. É interessante. Davi tenta resolver o problema do seu pecado derramando o sangue de um inocente. Ele acha que o sangue de Urias vai ser suficiente para resolver o problema do seu pecado. Só tem um cujo sangue é suficiente para resolver o problema do pecado de Davi, do meio do seu pecado. É o sangue de Cristo Jesus. Aquele que não teve pecado, ele voluntariamente veio para se entregar. Ele viu quem eu e você éramos. Ele viu os nossos pecados, nós não conseguimos esconder dele. Enquanto estávamos tentando fazer para os outros uma bela imagem de nós mesmos, dizendo, olha como eu sou isso, olha como eu sou aquilo, Deus olhava para nós, Ele via o que se passava dentro de nós, e não era bom aos olhos do Senhor, era mal aos olhos do Senhor. Cristo viu o que a gente esconde de todo mundo, Ele viu, e ainda assim Ele veio, e ainda assim Ele decidiu, eu vou naquela cruz, e os seus pecados serão punidos em mim, para que você possa viver comigo para sempre. Apesar de eu saber quem você é, eu te amo, e eu quero ter uma vida eterna contigo no meu reino. E Ele foi para aquela cruz que era minha e que era sua, derramar o seu sangue precioso por pecados que eram meus e seus. Por que é que você vai poder entrar no céu naquele dia? O que é que você vai poder alegar diante dos portais da eternidade? Deixa eu entrar porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo outro. Será que alguém teria coragem? Porque que Davi deveria entrar naquele dia. Deixa eu só antecipar uma coisinha aqui sobre Davi. Eu fico imaginando o dia em que Davi partiu para a glória. E o dia em que ele se encontrou face a face com Cristo. O descendente prometido, o filho de Davi que viria. E ele descobriu o que Jesus ia fazer por ele. O que Jesus, quando olhou para aquele mentiroso dissimulado, o que Jesus, quando olhou para aquele adúltero, o que Jesus, quando olhou para aquele assassino de um homem tão justo quanto Urias, o que Jesus ia fazer por ele naquela cruz. De como Jesus o amou, miserável pecador que ele era, miserável pecador que eu sou. O que Jesus olhou para mim e me amou e disse, é por ti, é aquela cruz, eu vou para aquela cruz por ti, porque eu te amo, porque eu quero você por toda a eternidade. Como terá sido a reação de Davi, meus irmãos? Como será a minha e a sua reação naquele dia quando estivermos diante dele, ouvirmos a voz dele, vimos aquele que nos amou e que se entregou por nós. E eu digo para você hoje, não despreze a graça dele. A graça dele está disponível para você. O sangue derramado dele está disponível para resolver o problema do teu pecado. Não importa quão grande seja a miséria do teu pecado. O sangue dele é suficiente para limpar, para purificar, para te levantar, para te colocar no caminho de novo. Não seja um daqueles que naquele grande dia olhará para ele com remorso. Olhará para ele, depois de tê-lo desprezado durante toda a vida. Corra para Cristo. Olhe para quem te amou. Entregue a sua vida a Ele. Diga, Senhor, eu não mereço, eu não valho nada. Mas recebe a minha vida para Ti, Senhor. E usa a minha vida para a glória do Teu nome.
Vamos orar nesse momento? Vamos ficar de pé e orar?